algum tempo atrás nós pregamos sobre esse texto, Colossenses 1:9, não é? Falamos e demos ênfase à inteligência espiritual. E hoje eu trago para a igreja o mesmo versículo. Agora vamos abordar de fato a sabedoria. Paulo, orando pelaquela igreja lá em Colosso, ele afirmou logo na introdução da carta, como nós lemos, que orava por aquele povo para que eles descobrissem a vontade de Deus, para que eles se aprofundassem na vontade de Deus e que Deus os enchesse de sabedoria e de entendimento espiritual. São duas coisas muito parecidas, sinônimas uma da outra, e a sabedoria é algo importantíssimo na vida do cristão, na manutenção de uma boa espiritualidade, numa vida emocional sadia. A sabedoria nos ajuda demais para que a gente possa atravessar os problemas que a gente atravessa na vida, e sem ela a nossa vida fica muito difícil. Sem sabedoria a gente sofre muito, a gente esbarra muito nos obstáculos da vida. Sem a sabedoria a gente não tem possibilidade de contornar muitas vezes paredes que são postas diante de nós, de verdadeiros montes que se contrapõem no nosso caminho. E hoje o Senhor vai nos ensinar, vai nos dar uma lição de sabedoria para que a gente aprenda a contornar as coisas e viver em plenitude com o Espírito dele, feliz e equilibrado. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Vamos falar sobre a verdadeira sabedoria. Uma pessoa que pode se tornar sábia, para se tornar sábia, ela precisa, acima de tudo, estar atenta. Uma pessoa que precisa estar ligada, precisa estar conectada na realidade. Uma pessoa desatenta, uma pessoa que não está ligada dia após dia, momento diante das coisas que vive, ela não tem condição de desenvolver essa sabedoria que Deus quer. A pessoa sábia, igreja querida, é alguém que sabe aprender com as situações. É um detalhe muito importante, aprender com as situações. Porque muitas vezes nós passamos por situações que Deus permite, mas a gente se desliga. É um mecanismo, é uma proteção, um mecanismo de defesa. Muitas vezes a gente meio que apaga, adormece, atravessa a tribulação e não aprende. Isso é muito ruim. Nós não desenvolvemos a sabedoria que Deus quer. Então é preciso que a gente aprenda com as situações. Para aprender com as situações, para desenvolver sabedoria, a gente precisa estar ligados, de olhos abertos, conectados diante das situações. Ainda que as situações sejam desagradáveis. A gente tem vontade, muitas vezes, quando está passando pelo aperto, de ligar o piloto automático, de atravessar aquela tribulação ali, desligado de tudo, deixando tudo acontecer, mas isso é muito ruim, porque a gente não aprende com as situações, tá certo? Sejam bons ou os maus momentos, a gente precisa aprender com as situações. E a diferença, se a gente for falar sobre sabedoria e inteligência, é que a sabedoria ela é mais intuitiva, é algo que vem mais das camadas mais profundas do ser humano, não é? A sabedoria ela é mais criativa, ela é mais sensível, digamos assim. E essa sabedoria que Deus quer que você e eu desenvolvamos, ela é produto, senão, da inteligência que Deus permite que a gente tenha, porém não só da inteligência, mas daquilo que falamos também, da experiência. Como nós atravessamos os percalços da vida. É a partir dessas travessias nos maremotos da vida que a gente vai adquirindo a sabedoria. Isto é, repito, se mantivermos os olhos abertos, os ouvidos abertos, para ver, enxergar, compreender, entender, trazer para o coração e sair mais forte daquela situação. Amém? Porque, na verdade, eu dei o tema desse sermão de a verdadeira sabedoria. E se eu disse a verdadeira sabedoria, é porque existe uma falsa.
não é? Nós que vivemos dois mundos, nós vivemos a carne e ao mesmo tempo o mundo espiritual, nós vivemos as coisas materiais e as espirituais, a gente está lidando sempre com aquilo que é verdadeiro e o que é falso. A gente sempre está lidando com aquilo que é real e o que é aparente, aquilo que parece aquilo que é. E a vontade de Deus é que a gente aprenda naquilo que é, aprenda a verdadeira, a verdade de fato como ela é, não vivendo uma vida de aparência. Digo isso porque existem falsas sabedorias, tá certo? Existe uma verdadeira sabedoria, que é aquela que provém do Pai das luzes, em quem não tem sombra nem mudança de variação, aquela que provém do Senhor Jesus. Essa sabedoria é a verdadeira, a única, não pode haver outras. Amém? Existem jeitinhos humanos de se tentar viver a vida, que a gente sabe, a gente vive o país que é apelidado como o país do jeitinho, né? Quem nunca ouviu a expressão jeitinho brasileiro? Olha aquele cidadão como é um cara sabido. Bom, não é dessa sabedoria que eu estou lhes falando nessa noite. Não é dessa sabedoria, desse arrumadinho, tá certo? Desse mecanismo astucioso que o ser humano desenvolve quando ele vai vivendo a vida e quer vencer a vida sem o auxílio do Espírito Santo. Ele vai dando o seu próprio jeito, ele vai fazendo da sua forma, os seus contornos, os seus atalhos, mas isso gera perdição. Isso leva o homem para o inferno, para longe de Deus. Isso, enquanto vida, traz dois sofrimentos futuros, porque a conta do pecado vem nessa terra. E no mundo do porvir vai gerar uma escravidão, vai gerar a perdição, como o Senhor Jesus falou muitas vezes, das pessoas que seriam lançadas nesse lugar de trevas, de fogo, de ranger de dentes. Todo lugar que nós estamos separados de Deus é um lugar de dor e de ranger de dentes, não é? Quantas vezes nós nos apartamos da vontade de Deus, às vezes por escolhas erradas, por pecados que praticamos de forma deliberada e vivemos uma espécie de inferno aqui nessa terra ainda. Porque o inferno, ele também é um inferno mental. Ele também é. Enquanto em vida, esse inferno também é mental. Ele é psíquico também. Porém, depois da morte, aquele que não se arrepende, aquele que não busca a verdadeira sabedoria de Deus, ignorando o Senhor, anulando o sacrifício da cruz, ele viverá o verdadeiro inferno, um inferno absoluto, do lugar onde não tem como sair. Então, enquanto tenhamos vida, enquanto a gente tenha vida, que a gente esteja buscando a sabedoria de Deus, para que a gente seja mais feliz nessa existência. Amém? Glória a Deus! É preciso saber calcular e estudar com atenção as experiências e ter humildade para reconhecer quando se erra e não se vangloriar de vitórias. O homem sábio, igreja querida, é aquele que reconhece quando erra. Não é? A humildade, ela é, digamos assim, uma irmã gêmea da sabedoria. Sem humildade não tem como a gente entender e chegar ao veredito de que estamos errados e que precisamos nos consertar. É a humildade que traz essa sabedoria, tá certo? E a gente não deve também, o homem sábio, ele não se vangloria das suas vitórias. A vitória do cristão é a conversão de N fatores. O cristão, ele tem mérito na vitória? Tem sim. Com o seu esforço, com a sua inteligência, com o seu empenho, ele tem um certo mérito. Mas não devemos esquecer jamais que por trás do mérito humano existe a mão de Deus que sustenta todas as coisas pela eficácia do seu poder. É a mão de Deus que tem nos sustentado, é a mão de Deus que tem feito dar certo os nossos projetos, aquilo que a gente sonha, aquilo que tem dado certo em nossas vidas, a glória é de Deus. Quando chegarmos diante do Cordeiro, Ele nos revestirá, Ele vai saber premiar. É o nosso galardão. Deixemos isso para que o Senhor possa nos presentear. É muito bom, será excelente ser surpreendido pelos presentes que Deus nos agraciará naquele dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, por aquilo que fizemos com as obras de nossas mãos. Mas deixemos que Deus nos exalte.
Aleluia. Se você permanece empenhado numa atitude, numa disciplina, glória a Deus, eu oro pela sua vida. Continue assim.